Antes de encerrarmos o ano de 1953, convém descrever o rumoroso caso que chamou a atenção de todo o país, devido ao sensacionalismo da imprensa, aqui chamada por determinadas pessoas. Eis que vimos, ouvimos e observamos. Em meados de fevereiro de 1953, o Sr. Alberto Simões de Carvalho, português, residente no bairro denominado Ponte de Pedra, pediu-me para levar a bênção da igreja à sua residência, pois certos barulhos estranhos ouvidos à noite traziam a família preocupada. Benzi a casa e fiz o exorcismo breve do ritual romano. Notei na família um certo afastamento dos deveres religiosos. O casal havia tempo não fazia Páscoa. Os filhos, alguns já moços, ainda não haviam feito a primeira comunhão. Dei à família os conselhos religiosos necessários e orientei a todos para a confissão e comunhão. Fui informado depois que, naquela noite, o barulho aumentou e o fenômeno continuou a repetir-se diariamente. O Sr. Alberto, mal aconselhado como sempre acontece nessas ocasiões, levou um espírita de Pouso Alegre a seu sítio. Fez este os seus passes e o barulho cessou por 15 dias, continuando depois, como antes. Por ocasião, a Semana Santa, quando a família se movimentou para cumprir o dever da comunhão pascual, como eu havia aconselhado, o caso tomou outro caráter. Surgiu também uma voz estranha na casa do Sr. Alberto, juntamente com os estrondos ouvidos à distância. A voz falava o nome de pessoas da casa e do bairro, como se estivesse comandando, animando um baile, ao mesmo tempo que se ouvia o tropel de gente dançar. Falava palavrões e dizia chamar-se Chiquinho. A voz era muito ouvida às vezes também durante o dia, nas cercanias da casa por pessoas da família ou por camaradas de trabalho. A jovem Natalina de 14 anos, filha do Sr. Alberto, achando-se só certo dia na cozinha da casa a preparar o almoço, viu um vulto que saiu de um dos quartos, passou por ela, cumprimentando-a com um cínico bom dia, desaparecer em seguida. Assustada, alarmou chamando pelos pais que se achavam em afazeres perto da residência, mas nada puderam ver. Novamente procurado pelo Sr. Alberto e por ele informado dos novos fenômenos, comecei a acreditar haver algo de extraordinário. Pedi ao mesmo que fosse a Ouro Fino relatar o fato ao Frei Belchior, sacerdote capuchinho experimentado, que já havia realizado um exorcismo na Itália. Frei Belchior me escreveu afirmando tratar-se realmente de um caso de exorcismo. Comuniquei a opinião de Frei Belchior ao Sr. Bispo diocesano, Dom Otávio Chagas de Miranda, que mandou jurisdição a mim e ao Frei Belchior, para que aplicássemos o exorcismo, caso fosse necessário e prudente. Tendo a viajar permanecer ausente por mais de uma semana, pedi ao Frei que assumisse a responsabilidade do caso. No dia 16 de abril, acompanhado do reverendo Padre José Oriolo, vigário cooperador da paróquia, e do sacristão Manuel Cardoso, Frei Belchior pernoitou na residência do Sr. Alberto para observar os fenômenos. Às 20h30, a um sinal característico dos cães, foi ouvida a voz estranha e cavernosa: "Boa noite." Frei respondeu: "Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo." A voz retrucou: "Vai mal, tem padre hoje aqui?" E começou a pronunciar palavrões. Frei Belchior começou o exorcismo solene. Em um momento, interrogou em dialeto italiano de quem era aquela voz. "Eu sou o diabo, o capeta", respondeu. O capuchinho, tomando uma relíquia de Santa Teresinha na mão, sem que ninguém soubesse, perguntou o que era. A voz foi logo afirmando: "Isso não vale nada, é de uma menina." Tomou então a medalha de Nossa Senhora e imediatamente a voz:
Isso não presta. O exorcismo durou 2 horas e durante todo esse tempo a voz resmungava, dizia palavrões e fazia ameaças. Antes e durante o exorcismo, Padre José Oriolo e o Sr. Manuel Cardoso, com lanternas, fizeram a maior rigorosa investigação ao redor da casa e no porão da mesma. A casa não tinha forro em nenhum cômodo. A entrevista do padre Capuchinho foi encerrada com essas palavras da voz: "Vamos para o inferno comigo." A notícia se difundiu com a ida do padre e o padre Oriolo ao sítio do Sr. Alberto, e agora era a multidão que lá comparecia, levada pela curiosidade. Cheguei de viagem dia 21 de abril e encontrei a paróquia alarmada. Os repórteres de Rio e São Paulo começavam a chegar. Neste mesmo dia, depois de ouvir a opinião de Frei Belchior e do padre Oriolo, que me afirmaram tratar-se realmente do demônio, rumei à noite, apenas acompanhado do confadre Vicentino Benedito Matos dos Santos, para o sítio do Sr. Alberto de Carvalho. Chegando, rezei o terço com a família e alguns curiosos de Pouso Alegre que ali encontrei. Às 22 horas, quando depois do latido característico dos cães, uma voz rouquenha e masculina nos saudou: "Boa noite." Era mesmo de se impressionar. Perguntei imediatamente em latim: "Em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu te ordeno que digas quem és tu." A resposta veio fulminante e irritada depois do latido característico dos cães: "Eu sou o diabo, e eu não gosto desse padre, e por isso não fico aqui." Formulei outras perguntas em latim. Não obtive respostas. A voz pronunciou ainda alguns palavrões. Repetiu que não gostava deste padre. Fez ameaças de matar a todos e desapareceu. Fiz então outro exorcismo breve do ritual romano. No dia seguinte, 22 de abril, lá estive novamente. Fui acompanhado por algumas pessoas de responsabilidade, nada de anormal. Rezei o terço com a família e apliquei mais uma vez o exorcismo breve. Dia 23, voltei acompanhado do Dr. Luiz Apocalipse, juiz de direito, Dr. Paulo Guimarães e Dr. Luiz Miranda, advogados. Essas pessoas tiveram a máxima preocupação em realizar a mais rigorosa investigação quanto a um possível embuste. Fraude, tá, galera? Apliquei o exorcismo solene do ritual romano, que todos acompanharam com grande respeito. A voz foi ouvida às 21 horas. Terminado o exorcismo, estávamos conversando. O Sr. Alberto acabara de dizer: "Ele mudou a hora, costumava vir mais cedo." A resposta, antecedida pelo latido característico dos cães, foi imediata: "Boa noite, meu horário agora é das 21 em diante." Formulei a mesma pergunta do dia anterior, em latim. Respondeu: "Já disse que sou o diabo. Não fico mais aqui porque tem padre aqui, e eu não gosto deste padre. Não volto mais nessa casa." Fiz outras perguntas em latim preparadas com antecedência. Não obtive resposta. Acrescentou tolices e ameaças e desapareceu a voz para sempre. No dia 24, informei ao Sr. Bispo que mandei cessar os exorcismos, mas tornei a visitar a residência do Sr. Alberto para evitar a invasão de pessoas indesejáveis. Rezei o terço com a família e o fenômeno não se repetiu. Dia 25, o padre José Oriolo fez a entronização do Sagrado Coração de Jesus no lar do Sr. Alberto. Simões de Carvalho que se mostrava então tranquilo. Tudo continuou em paz. Era realmente o demônio? Na minha humilde opinião, trata-se de uma obsessão diabólica real. Não se explica de outra maneira. Estudei todas as possibilidades de um embuste. Procurei me esclarecer em livros sobre parapsicologia. Todas as hipóteses aventadas caem ante as investigações rigorosas realizadas por todos que lá tiveram comigo. Esta é também a opinião dos dois colegas que presenciaram o fato, Padre José Oriolo e o Frei Belchior. Tá aí, galera. Essa é uma história verídica acontecida na cidade de Borda da Mata, tá?
Esse texto que eu li agora, ele é registrado no livro do tombo da paróquia lá, tá? Tem até aqui, ó, constante no livro do tombo, número 2, página 89 do ano de 1953, tá? Isso ocorreu realmente, tá, galera? É uma história aí fantástica, tá? Que eu estudei bastante sobre ela. Tem bastante coisa aí na internet, se vocês quiserem puxar aí, chama... Põe o Diabo da Borda. É só colocar assim, o Diabo da Borda vai aparecer aí, tá? Foi investigado por policiais, por tudo, pra ver se não tinha nenhuma tramóia aí no meio, sabe? Então, enquanto tava se ouvindo-se as vozes, tinha alguém sempre procurando em volta da casa, dentro da casa, se tinha alguém escondido falando, tá? Mas todo mundo que foi lá disse que realmente era uma coisa aterradora, não tinha nada lá. Realmente foi alguma manifestação que teve no local. Tanto que pode-se observar que toda vez que ia começar a voz falar, os cachorros latiam antes, tá? Então é alguma coisa que incomodava os cachorros. Tinha alguma coisa, algum ser ali que incomodava os cachorros antes. Daí já escutavam-se a voz em seguida. Espero que tenham gostado, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo.